Eu tenho um déficit de atenção muito significativo e eu tenho uma dislexia muito significativa. Assim, aprender a escrever foi muito duro para mim. Até hoje eu ainda erro uma letra ou outra, então a minha dislexia é muito intensa. E que o Corinthians me deu foi pertencimento mesmo no defeito. Eu não sabia escrever. E eu lembro de, com 14, 15, repetindo de ano, de estar no Pacaembu com a Gaviões e as pessoas em volta, pertencendo a um lugar que não estava me julgando, não estava preocupado comigo. Assim. Então, o Corinthians me deu um lugar no mundo que me aceitava com meus defeitos e do jeito que eu era. Então, óbvio que eu venho de uma família privilegiada, mas eu era um menino que não sabia escrever na escola e repetir de ano. Então, para mim, o Corinthians me deu esse lugar, sabe? De poder fazer parte de alguma coisa, de ser aceito em algum lugar. É isso, sim. Então, para mim, estar na arquibancada até hoje é um lugar de pertencimento, de poder ser eu, de ser aceito como eu sou. E eu acho que isso é Corinthians, assim, sabe? Se você é preto, se você é branco, se você é pobre, se você é rico, você tá lá e eles te aceitam. A única coisa que você tem que fazer é gritar, não gritar gol antes e apoiar o tempo todo. É isso. E você é branco. Até 2012, eu fui em todos os jogos da Libertadores. Vai rir, as pessoas vão falar que eu sou maluco, mas essa é a verdade. Em 2012 eu falei assim, sou eu que dou azar pro Corinthians. Não vou em nenhum jogo. Todo mundo, você é maluco, você é maluco. Não. Em Libertadores, eu dou azar pro Corinthians. O que eu vou fazer? Não vou em nenhum jogo. Não fui no primeiro jogo, o Coringão levou. Não fui no outro jogo, e aí fomos indo pra frente. Chegou na final, contra o Boca, falei, foda-se, vou comprar. Não tem como eu não ir para Buenos Aires. Estou preparando para comprar ingresso. Meu pai me liga e fala assim, você não vai no jogo. Eu falei, pai, como eu não vou? Se você for no jogo, eu não falo com você. Vou passar um ano sem falar com você se não for no jogo. Aí eu falei, você acha que eu não posso? Você acha que eu não... Você falava que era bobagem, que era bobagem, essa que era a minha superstição. Ele falou assim, eu achava que era bobagem, agora eu acho que é verdade. Eu não fui ao jogo. Nós somos campeões. Na outra Libertadores que a gente entrou, eu fui ao jogo. E esse ano eu decidi que eu não vou no jogo de novo. Não vou a nenhum jogo da Libertadores. É a coisa mais difícil que eu faço pelo Corinthians. E eu acho que a gente tem uma chance de levar a Libertadores esse ano. E se a gente levar de novo, eu nunca mais vou em nenhum jogo de Libertadores na minha vida. Ponto. Fui nos jogos normais, Libertadores nenhum. A Libertadores. Era isso. E era muito claro que a gente ia ser campeão. Desde o primeiro jogo eu sabia que a gente ia ser campeão. Eu sou 77, então... E eu tive a sorte de ter um pai corintiano, então assim... Em 76, minha mãe foi grávida pro Rio. Eu falo que eu participei de todas as invasões corintianas. Em 76 eu tava lá, Japão eu tava lá, sabe? Agora contra o Flamengo em Brasília eu tava lá. Né? Então, tipo, venho acompanhando isso há muitos anos. É isso, assim, ó. Essa é a minha roupa de trabalho. E, se você olhar, tem... SCCP e eu trabalho de camiseta do Corinthians quase todo dia. Então, achei um jeito de trabalhar de camiseta do Corinthians, entendeu? Porque faz parte da minha vida. E é isso que eu tento explicar para as pessoas quando as pessoas vêm discutir futebol comigo de meu time ganha, meu time perdeu. Cara, não é isso. É em outro lugar. É um lugar de aceitação, é um lugar de pertencimento, de amor, sabe? E é isso, assim, é muito difícil conseguir entender esse lugar de amor, que acho que o Corinthians dá pra gente, sabe? E acho que a história do Corinthians mostra isso, desde um time do povo para o povo, da gente sair do campeonato porque negro não podia jogar, da gente lutar contra a ditadura. Hoje em dia isso não faz sentido, mas nos anos 90, a gente era chamado de pobre, preto, fedido, como se isso ofendesse a gente, porque não ofendia a gente ser isso, sabe? Vocês são analfabetos. A gente é também analfabeto, a gente também é preto, a gente também é branco, a gente também é pobre, a gente também é rico, a gente é também. E isso não é ofensa, mas as pessoas não conseguem entender. Acho que o politicamente correto salvou um pouco os times de ficar nesse lugar bobo com a gente, porque a gente é tudo isso, sabe? E esse lugar de pertencimento, esse lugar de Corinthians é único, sabe? Vai. Então, vamos lá. O dia que a gente caiu pra Série B, eu tava em casa, era sexta-noite. O jogo era
O jogo foi domingo? O jogo foi domingo. Era sábado à noite. E eu entrei em parafuso, falei, cara, eu não posso abandonar quem nunca me abandonou, assim, tipo, quem cuidou de mim a vida toda, porque eu acho que o Corinthians cuida de mim, né? Quando eu tava sozinho, naquela época que eu tinha de ano, o Corinthians cuidou de mim. Pequeno, não. Pequeno, vou levar o celular. Ai. Aí eu entrei na internet, comprei uma passagem e achei um voo 6 da manhã para Porto Alegre. Eu não tinha ingresso, tinha porra nenhuma. Eu tenho a camiseta do Corinthians, peguei uma mochilinha, fui para Porto Alegre, 6 da manhã. Cheguei em Porto Alegre, não sabia o que fazer, fui para a porta do estádio, fiquei rodando o estádio, me escondendo um pouco ali, consegui o cara da entrada, entrei, o jogo foi à tarde, não sei exatamente que horas, mas 11, meio-dia eu já estava dentro do estádio, porque foi o que eu consegui fazer. E eu fiquei lá esperando o Corinthians para poder cuidar de quem cuidou de mim. Então, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Quando acabou o jogo, assim, eu não sabia o que fazer, assim, sabe? Eu tenho foto no estádio, posso ver se eu acho. Meus amigos não corintianos, eu apareci na televisão chorando, me mandando mensagem, ligando, enchendo o saco, e eu fiquei atordoado. E aí eu não... Tinha um voo para voltar à noite, voltei, briguei no voo, porque tinha torcedores de outros times tirando sarro, e de fato a gente estava sem cabeça, assim. Na segunda-feira não fui trabalhar, aí depois levanta a cabeça, segue o jogo, sabe? É Corinthians, assim, mas... E é isso, assim, eu acho muito impressionante. Como meu filho pequenininho, talvez vocês percebam que ele tem 4, eu comprei cadeira para poder ir com ele nos jogos. Eu tenho um problema nas costas, ficar segurando ele, o jogo todo começou a doer. Então eu vou de cadeira. Cara, a nossa cadeira assiste em pé, a numerada assiste em pé. Isso não existe. Se olhar em qualquer outro estádio, a numerada está sentada, a nossa numerada é em pé. Isso é muito diferente. Torcida cantando? Tem. Mas não tem igual a nossa, não tem no número e todo torcedor tem esse entendimento, sabe? Mas não deveria ter numerada, é a minha opinião embaixo, no anel de baixo. Mas isso é muito a nossa cara. Mas a gente está com um lugar onde as pessoas não conseguem entender porque elas estão desconectadas. Dentro do Parque São Jorge. Essa desorganização da pessoa que não é corintiano. Não, assim, quem está lá dentro é Parque São Jorgiano, sabe? Não é corintiano. Sei lá, eu comprei o título do Corinthians agora para poder votar, para ver se passa alguma coisa, mas é isso, eu tenho que comprar um título, graças a Deus eu tenho uma condição financeira que me permite, eu tenho que comprar um título de um clube que é longe da minha casa, para poder votar, um idiota entender que o Corinthians é o Corinthians. É isso, assim, acho que tem uma desconexão de uma elite corintiana, que não é corintiana, uma elite do Parque São Jorge, que não consegue entender do que eles fazem parte, sabe? Então, acho que esse é o lugar que a gente está perdido um pouco e que a gente precisa se achar. É isso. Somos um time de torcida que grita, de torcida que canta, e a gente precisa propiciar que a torcida grite e cante, sabe? É isso, assim. Então, quanto mais torcida, e não é no estádio de 40 mil, não. 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil. Se fizer 80 mil cadeiras, não serve pra gente. É melhor 20 mil em pé do que 80 mil cadeiras, entendeu? É isso, assim. E entender que a gente precisa daquela parte toda sem cadeira para cantar. Eu vou no estádio desde pequenininho e vou sozinho. Uma loucura do meu pai e da minha mãe, não consigo entender, assim, mas com 13 eu já ia sozinho ao estádio. Eu pegava ônibus, ia parar no Morumbi, com a camiseta do Corinthians, no meio daquela... Então, assim... Vi muita guerra de torcida, vi muita briga de torcida, apanhei de torcida, tive meu carro depredado em Minas Gerais, final do Brasileiro, chegando na cidade e tal, camiseta do Corinthians, uma briga de torcida destruiu meu carro, fiquei bastante machucado, o policial queria me levar pro hospital, eu falei, não, vai pro estádio.
Viu? Aí depois do estádio fui pro hospital, radiografia, quebrei o nariz. É isso, não sei, é toda essa maluquice que pra mim é Corinthians, assim, e tudo isso faz parte de quem eu sou. Eu mudava a numerada, sem sombra de dúvida, eu tirava o estacionamento de cima e fazia uma área de espera com barraca de comida pra gente poder ficar lá assistindo o jogo, que eu acho que a arena ficou longe de alguns lugares, então a gente não tem um lugar para ficar junto, o Corinthians, então ali eu faria isso. Eu subiria as laterais e subiria reto, um muro reto, igual da Bombonera. Não é para ser bonito, é para ser pressão. Mas o que eu mudaria mesmo é isso, assim, é poder fazer mais gente em pé, sabe? Mais ingresso barato. A gente precisa de mais gente lá dentro, sabe? Dar mais acesso para as pessoas. Acho que tinha que ter um incentivo de primeira vez ter uma facilidade para comprar com o seu CPF novo. Eu tenho um projeto que eu tentei fazer, mas nenhuma escolas públicas de um projeto chamado Ninho de Gavião, que é quem frequentasse as aulas, dependendo do time que você torcer, você ganha uma camiseta do Corinthians e vai no jogo com a gente. É isso, mas trava, porque eu não consigo comprar 20 ingressos para os 20 melhores alunos de uma escola pública. Eu queria fazer no Grajaú, porque minha mulher era do Grajaú, e trazer esses caras, sabe, vem ver o jogo. Se você for o melhor aluno da escola, você ganha um ingresso. É impossível, sabe? É isso, é trazer para perto, sabe? Trazer corintianismo para perto. E eu não mexeria só no estádio, eu mexeria na camiseta da Nike. Cara, custa R$300 uma camiseta pro meu filho. Meu filho tem 4 anos, ele usa a camiseta há 1 ano, ela fica pequena. Tinha que ter uma camiseta de criança do Corinthians barata. E quando tem, eu compro a falsa porque não tem oficial para ele, porque não fazem. Como a gente queria corintiano, sem camiseta do Corinthians. Como a gente queria corintiano, sem estar no jogo. Eu não consigo entender. Então, acho que tem um monte de discussões sobre a estética da Nike. Eu concordo com quase todas as discussões, mas não ter a camiseta para criança num preço de fazer torcedor, não pode. A gente precisa ter, sabe, assim... Eu quero comprar o uniforme completo do Corinthians pro meu filho, shortinhos. Não tem, não produz. Mas é isso, assim, graças a Deus a gente tem torcida organizada, porque meu filho tem camiseta da Pavilhão, meu filho tem camiseta da Camisa 12, da Estopim e da Gaviões, que faz camiseta para criança, e a criança não precisa... Então meu filho usa mais camiseta, que é na escola dele, que é uma escola bilíngue francesa, é um pouco estranho, mas ele vai de camiseta da Pavilhão, da Estopim, porque não tem camiseta do Corinthians do tamanho dele. Não faz sentido a gente não cuidar da gente. E acho que o marketing do Corinthians e a presidência não percebe, cara, que se não tiver novos corintianos, não há o Corinthians, sabe? Acho que a gente vem fazendo corintiano, continuamos fazendo, mas facilita, faz pra criança. E as torcidas organizadas é isso, assim, uma das coisas que eu acho mais bonito do Corinthians, toda vez que eu vou com uma criança, com meu filho, cara, a torcida cuida de mim, abre espaço. Se eu chegar com meu filho na mão, abre espaço. Então, assim, se eu paro meu carro normalmente atrás da Gaviões, o ponto de encontro. Cara, eu atravesso a Gaviões inteira ali. Cara, eles abrem espaço, porque eles sabem o cuidado que tem que ter com a próxima geração, sabe? O primeiro jogo que eu levei o Teodoro, ele tinha 11 meses. A gente foi no jogo e eu não achei que precisasse comprar, porque minha vida inteira criança não precisou comprar. Cheguei em Itaquera para entrar, tava eu, minha mulher e ele, tem 2 ingressos. Não entra. Como não entra? É uma criança de colo. Não paga. Não, na arena paga. Aí eu falei, cara, vai entrar. Aí, graças a Deus, a mulher da porta teve um bom senso, deu o rádio pro cara lá de cima, que autorizou, veio com um VIP, sabe, do pai poder levar o filho, que vai ficar no colo, não vai estar na cadeira, não vai ocupar a cadeira. De graça. De graça. Sabe, fazer corintiano tem que ser de graça. Então, assim, se você quer levar a criança, tá? Eu entendo, uma criança de 5, 6, 7 já ocupa espaço do... A de colo, não. E é isso, cara. E um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu chorei, saindo daqui até Itaquera com o carro,
chorando porque eu tava levando meu filho no estádio, entrei no estádio, chorei no estádio, foi gol, chorei no gol. E talvez pudesse ter estragado isso porque a gente quer ganhar mais um ingresso. Meu filho fica muito impressionado com tapa na orelha, é sangue no olho. E para ele isso é muito visual disso, de poder olhar e entender que é tapa na orelha, é sangue no olho. Ele não entende o sangue no olho como garra, mas que tem sangue no olho. E quando a gente começou a cantar isso, assim, ele era bem pequenininho, aí ele falou assim, aí continuou, e o Corinthians não é brincadeira. E ele assim, não papai, o Corinthians é brincadeira sim. Eu falo pra minha mulher, quando eu morrer, tipo, me queima e me joga em Itaquera. Ah, não pode? Se vira, desce de helicóptero, toma multa. É lá que eu quero ficar, tá ligado? Que eu quero que toda vez que alguém olhar pro Corinthians, pense em mim. Sabe, que quando meu filho tiver um gol do Corinthians e eu não estiver mais aqui, eu esteja aqui, tá ligado? É isso que eu enxergo, é a minha história, eu vou estar aqui. Eu vou mais ao estádio quando o Corinthians tá numa fase ruim, perdendo, porque eu acho que ele precisa de mim. Então a derrota eu vejo como ele precisando de cuidado. Então pra mim, quando perde, eu sou daqueles caras malucos que quando perde sai com a camisa do time. Assim, ah, ganhou, sai. Mas perdeu, faço questão de sair com a camiseta do time. Porque eu acho que é um posicionamento que perder no Corinthians não tira do Corinthians o Corinthians. Então, para mim, esse lugar da derrota no Corinthians é só um jeito de mostrar que a gente continua Corinthians independente de como ele está indo. Bem ou mal, a gente é maior que isso. Sofro, choro, fico nervoso, fico mal-humorado. Minha mulher diz que se o Corinthians ganha, a nossa casa tem uma outra energia. De fato tem. Então, o que eu falaria pro Corinthians, como terapeuta do Corinthians, é isso, cara, entenda quem você é e tem orgulho. Sabe, tem orgulho da sua quebrada? Você tem orgulho de onde você veio, tem orgulho de quem você é, tem orgulho do que você conquistou. Sabe, quando você consegue ter orgulho, e foi o que o Corinthians me ensinou. Tipo, eu era um cara que não era pra dar certo. Eu tive professor falando assim, cara, você não vai dar certo. Eu acho que eu dei certo pra caralho. E acho que o Corinthians é a mesma coisa, que ele fala, esse é meu caminho, esse é o jeito que eu sou. Parar de tentar achar um outro jeito, o que o outro fez, fazer o nosso. Falar do Corinthians, eu acho que é o único time que tem isso. Falar do Corinthians não é falar de jogo, só de jogo, é também de jogo. Mas eu tô falando aqui há 40 minutos, eu não falei de um jogo do Corinthians. Porque falar do Corinthians é maior do que o futebol. Eu não gosto de futebol, eu gosto do Corinthians. Eu não assisto futebol, eu assisto Corinthians. Ah, mas tem um grande jogo, não sei o quê. Se tá todo mundo tomando cerveja e vendo, eu assisto, mas eu gosto de Corinthians. E é isso. E é isso que as pessoas não entendem. O Corinthians é maior que o futebol. É louco. Que ele é do futebol, mas ele consegue... É quântico. Ele consegue ser maior da coisa que ele é. Mas eu acho que é representativo aquela borda. É uma tentativa de separar o Corinthians da gente. Eu acho que é isso. Então, assim, quando as pessoas criticam a borda, eu olho para ela como uma marca da geração que a gente está vivendo. Ela é a concretização do que está acontecendo com o Corinthians. Tem o Corinthians, tem uma barreira e tem a torcida. Eu acho que aquilo é representativo do que o Corinthians não pode ser, mas o que é nesse momento. Para mim, quando eu vejo aquela borda assim, é triste, mas ela representa, ela concretiza essa barreira que estão fazendo entre a gente e o Corinthians. Que é essa diretoria tosca, que é a Nike, que é a CBF, que é a Conmebol, tentando tirar o Corinthians da gente. Essa barreira que tá lá, para mim, é a personificação desse demônio que tenta afastar o Corinthians da gente. Nenhum distintivo é igual ao nosso. Não tem. Assim, letrinha, passinho, redondinho, triangulinho. Igual ao nosso não tem em nenhum lugar do mundo, cara. É só o nosso. Um escudo lindo, que faz sentido sem fazer sentido. Tipo, que é tudo com remo no meio de uma cidade que tem o único rio que tem é poluído, tá ligado? E é a gente, isso. A gente não precisa fazer sentido. E é lindo. Mas não. Tentam tirar isso,
sabe? Eu amo o CPzinho, gosto do redondinho só. Agora, o Bahia tem o símbolo que o Bahia tem por causa do nosso símbolo redondo. E agora, comprado pelo City, provavelmente eles vão mudar. Então, assim, é mais uma demonstração de que como estão tentando tirar o Corinthians até do Bahia. O Corinthians vai sair até do Bahia.